Prezados irmãos, mais uma vez nós temos uma grande oportunidade. Nos reunirmos como o povo de Deus, para num só coração, num só espírito manifestar nossa gratidão, nossa fé e nossa esperança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Jesus nosso Senhor. Prezados, quero desejar que todos juntos nós vivamos uma reunião cheia de paz, mas com a presença de Deus, com a presença de Jesus, da Santa Avó Rosa, nos alentando, nos fortalecendo e nos preparando para vencermos a cada dia a nossa caminhada. Com esse desejo, com esse contentamento em nosso coração, eu quero convidar o Senhor, a Senhora, a todos que puderem. Vamos ficar em pé para expressar, irmãos, numa só voz, o nosso prazer em fazer a vontade de Deus e expressar nosso contentamento em ouvi-lo a cada dia, a cada momento em nossas vidas. Vamos que juntos cantarmos o hino Igreja Forte. Oremos. Bendito Deus, ó glorioso Pai, que prazer, que felicidade estarmos aqui reunidos com uma certeza, ó Pai, o seu olhar de bondade, de amor e de misericórdia está direcionado para seus filhos nesta reunião. Exaltamos o Senhor, ó Pai, por permitir que todos nós tenhamos a satisfação de exaltar, de agradecer ao Senhor, ao Divino Espírito, mas muito especialmente também a Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos dias de hoje tudo faz para que nós não percamos o caminho que nos leva ao Senhor. Ó Jesus, nossa gratidão, nosso reconhecimento, queremos te apresentar nessa oportunidade. E lembrar, querido e amado Senhor, que hoje, para assim fazermos, precisamos crer. Precisamos venerar, mas também precisamos amar aquela que aqui na terra o Pai destinou para ser a vossa mãe, a nossa mãe. Por isso que nessa oportunidade nós exaltamos e bendizemos o nome da nossa querida Mãe Maria Santíssima, que em teu nome, que em nome de Deus, com o poder e as virtudes do Divino Espírito, protege, ampara, guarda o povo de Deus aqui na terra. Ó Mãe, nosso carinho, nosso respeito à Senhora, nós apresentamos nesta oportunidade. E pedimos que a Senhora também, junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito da Verdade, a outra mãe que Deus escolheu para cuidar da Igreja Apostólica, nesta data, nesta reunião, esteja presente entre nós. E presente, ó Santa Avó Rosa, a Senhora possa distribuir das tuas bênçãos, do seu amor e da sua bondade a todos aqueles que aqui se encontrarem, da forma que a Senhora deseja os ver. Ó Mãe, ó Vó querida, nossa gratidão à Senhora por cuidar desta igreja de uma maneira muito especial, a nossa alma, o nosso espírito e o direito de chamá-la de vó.
Isso a senhora querida de Santa Rosa o faz através do seu filho amado, nosso pastor, nosso profeta, o santo irmão Aldo. Anjo de Deus entre nós, escolhido pela Senhora, por Jesus, amparado e protegido pela Santa Mãe Maria Santíssima, para nos ensinar a verdade, para abrir os nossos olhos, para nos levar a viver constantemente neste caminho do bem que é a Igreja Apostólica. Ó Santo Irmão Aldo, mais uma vez estamos vivendo uma reunião. E, ó querido profeta, não sou eu, mas o nosso Deus te escolheu para ser o nosso pastor. Pastor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que ensina, aquele que chama, aquele que alimenta, aquele que protege suas ovelhas. Por isso, ó pastor, ouça-nos, chame-nos, alimente-nos na sua graça, no seu poder e no seu amor. Que nesta reunião, todos os atos desta pelo Senhor sejam ungidos e inspirados. Que durante todos esses atos nós possamos ouvir a tua voz, ouvir os seus recados, meditar e valorizar a cada ensino que aqui recebermos. E então, profeta, diante das suas virtudes, nós não saiamos desta reunião da maneira que chegamos, mas saiamos mais fortes, mais unidos, mais fervorosos, melhor preparados para vencermos todas as lutas e todas as dificuldades. Na certeza que assim há de ser, eu te peço, primaz, que o Senhor esteja conosco, e que a nossa reunião, iluminada e inspirada pelo Senhor, seja um ato perfeito de louvor e adoração ao Pai, ao Divino Espírito e a todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Vamos, irmãos, cantarmos o hino de número 82, ó Santo Espírito de Deus.
Queridos irmãos, para mim, para o Senhor, para todos nós, uma certeza está enraizada em nosso ser. A cada dia que passa, mais aumenta a graça de Deus sobre o nosso viver. Isso nos fazem seguros em nossa jornada. Assim, irmãos, como expressa e demonstra o nosso irmão Gerson de Souza Alves, residente na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quando presta o seu depoimento em carta enviada no dia 18 de maio de 2022, testemunhando assim: no dia 16 de setembro de 2021, comecei a me sentir muito mal. Minhas vistas escureceram, minhas pernas amoleceram, tinha muita tontura e minha voz sumiu. Em pensamento, clamei pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Consegui pegar a água ungida e derramei sobre minha cabeça. Então, minha esposa chegou e, percebendo meu estado, levou-me ao hospital. Eu não conseguia ficar em pé, suava muito. O médico fez os procedimentos, exame de sangue, eletrocardiograma, mandou-me fazer alguns exercícios, os quais fiz normalmente, e os exames deram normal. Fui para casa, porém durante a noite tive náuseas e vômitos e retornei ao hospital. Fui atendido por 2 médicos, os quais ficaram em dúvidas quanto a eu ter sofrido um AVC, e fiquei em observação. Porém, não melhorava. Então fui internado no hospital, onde passei por 3 ressonâncias, exame de sangue, cateterismo, passei com fisioterapeuta, com otorrino, com oftalmo, com fonoaudiólogo, com gastro, com urologista, com ortopedistas e neurologistas. E nos resultados dos exames, constatou-se um raro tipo de AVC no bulbo craniano, pois houve um rompimento da veia central, ou melhor, da veia cerebral, porém, milagrosamente não prosseguiu o sangramento. O médico disse que nunca havia presenciado tal fato, pois era para ser fatal devido à localização do AVC, e não afetaram em nada os movimentos dos membros superiores e inferiores. Pela graça do Santo Irmão Aldo, fiquei bom. Não tenho palavras para agradecer à Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e aos santos dos céus por esta grande bênção que recebi. Assina o nosso irmão Gerson de Souza Alves, residente na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Prezados irmãos, esta graça, esta felicidade, essa segurança que o nosso irmão Gerson nos transmite quando nos faz tomar conhecimento desse fato notório, é uma graça que Deus, que Jesus e a Santa Avó Rosa quer ofertar a muitos corações, para que todas as pessoas de bom coração, sincera e verdadeira, possam se encontrar com Jesus e permitir que Ele venha viver, participar da vida daqueles que ouvirem essa palavra. Por isso, irmão, por isso, a irmã, eu quero convidar o Senhor e a Senhora. O que precisamos fazer para essa graça não ficar restrita ao domínio de uns poucos, milhares de pessoas? Porque assim como o nosso irmão Gerson, centenas, milhares ou milhões de pessoas todos os dias sofrem AVCs. E todos os dias carregam sintomas, ou melhor, as sequelas desses acidentes vasculares por toda a vida. E eu tenho certeza, essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade da Santa Avó Rosa. Essa não é a vontade do Santo Irmão Aldo. Eles gostariam de proteger todos. Eles gostariam de melhorar a vida de todos.
Qual é a sua vontade, irmão? Qual é a sua vontade, irmã? O que nos ensinou o irmão Aldo? Amai ao nosso próximo como a nós mesmos. Se somos agraciados, se somos amparados, se somos alentados, confortados, sarados, curados, devemos nos empenhar. Para quem precisa de cura, para quem precisa de saúde, para quem precisa de Deus, possa encontrá-los nesta igreja. E ela depende desta compreensão. Ela depende dessa certeza, desse entusiasmo, dessa coragem. Sempre contente, no céu a olhar, a cantar, a louvar, esperando Deus Criador vim me buscar. Pois eu tenho no meu caminhar uma santa a me ajudar, a dar-me mais sabedoria, a ensinar-me o verdadeiro amor, a trazer-me do céu sua unção e as virtudes do meu coração. Com ela eu sigo a caminhar e seus raios a me iluminar, pois ela é uma luz neste mundo a brilhar. Quero ser uma flor do seu precioso jardim e uma pedra preciosa da sua coroa tão gloriosa, pois ela é a rosa, rainha das flores. Com ela eu sigo a caminhar e seus raios a me iluminar, pois ela é uma luz neste mundo a brilhar. Todo o meu ser, toda a minha vida, quero a ela consagrar, pois é uma santa de Deus poderosa, é uma mãe tão corajosa, é vó tão bondosa,
Santa Mãe, Santa Avó, és tu, querida Vó Rosa. Queridos irmãos, a Santa Avó Rosa é para nós uma perfeita mãe, porque nos protege, nos ampara e nos socorre a todo momento de nossas vidas, assim como testemunha a nossa irmã Rosalina Soares de Carvalho em seu depoimento de fé. Diz ela-nos assim: antes de vir para a Igreja Apostólica, eu sofria com várias enfermidades. Porém, no ano de 1975, vim conhecer esta igreja, me tornei apostólica e fui libertada de todos os males. Certo dia, fui à cidade e na volta entrei em casa. Quando cheguei no meu quarto, um homem pulou o muro e pegou a marreta que estava na área de serviço e entrou atrás de mim. Quando então ergueu a marreta sobre a minha cabeça, eu clamei pela Santa Avó Rosa e a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Então, ele paralisou tremendo muito e foi embora sem me fazer nenhum mal. Por isso, por esta e outras bênçãos, venho agradecer aos nossos santos e a todo o poder celestial por essa grande graça. Meu nome é Rosalina Soares de Carvalho, sou da congregação da Igreja Apostólica em Porangatu, no estado de Goiás. Assim, queridos irmãos, percebemos porque amamos a Santa Avó Rosa, porque amamos a Virgem Maria, que nos protegem, nos amparam de todos os males em nossas vidas. Continuemos, irmãos, a expressar a essas santas nosso respeito, nosso carinho e nossa veneração. Vamos ouvir o coral cantar o hino Mãe Santa. Santa Mãe querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Vó Rosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu, Mãe celestial, sim, és a mãe deste povo fiel.
Queridos irmãos, é muito especial para nós termos o direito de olhar para os céus e clamar em nome da Virgem Maria, como nossa mãe. Clamarmos em nome da Santa Avó Rosa como nossa mãe. Mas, irmãos, como diz uma letra deste hino que nós acabamos de ouvir, elas são as mães dos fiéis a Jesus. Ou seja, é necessário alguns pré-requisitos para podermos ter esse direito de chamá-las de mãe e elas nos atender. Vamos juntos, irmãos, durante alguns instantes, acompanharmos uma mensagem que visam realçar em nós os pré-requisitos para que tenhamos o conforto, o poder e a presença dessas santas em nossas vidas. Leio para os irmãos então o texto que o Santo Irmão Aldo inspirou para vir e estar em nosso coração. O título da mensagem que lerei é: o exemplo de mãe que nos legaram a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Mãe é uma missão sagrada, de grande relevância e muito importante para a formação moral e espiritual da criatura humana. Deus, o nosso Pai, com toda a sabedoria do seu Divino Espírito, criou a mulher e deu a ela a missão mais nobre que possa existir nesta terra: gerar um ser humano e neste novo ser habitar o Espírito criado por ele, Deus. A missão de uma mãe não é só gerar filhos, mas criá-los, educá-los no temor e na obediência ao nosso Criador. É ensiná-los a serem bondosos, justos, honrados, perfeitos em todo o seu viver. Toda mãe deve ser um exemplo de dignidade e coragem. O que vem a ser dignidade? É o modo de viver e proceder que transmita respeito, grandeza moral. É a pessoa ser honrada, inspirar serenidade no falar e no agir. Dignidade é também decência e decoro. Qual o significado de decência e decoro? É a criatura que possui personalidade, que tem compostura, isto é, tem bons modos, boa educação. Ter decência é também ter boas maneiras de proceder, de falar, de trajar-se. Tudo isso que ensinamos é o que torna a pessoa digna diante de Deus e dos homens. Portanto, esta é a missão de uma mãe, que precisa contar com a colaboração também do seu esposo, para ajudá-la a ser bem-sucedida na sua missão de educar e preparar filhos, para que tenham uma moral elevada, uma vida espiritual dedicada e consagrada a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Prezadas mães, o que lhes mostramos sobre a missão de mãe
tem como exemplo a serem seguidos a vida gloriosa da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, quando viveram nesta terra. Maria Santíssima deixou toda a glória deste mundo para se dedicar a Jesus e aos seus seguidores, ou melhor, se dedicar a Jesus e aos seguidores do Divino Mestre. Ela possuía tudo para ter glórias terrenas. Foi muito bela, tinha muita sabedoria, era ainda muito jovem quando foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus. Teve as glórias deste mundo à sua frente, mas escolheu o melhor. Não se interessou pelo que o mundo lhe oferecia. Entretanto, escolheu servir a Deus e ao seu reino. Sabia que teria que enfrentar muitas lutas, adversidades e sofrimentos na sua sagrada missão. Porém, não temeu, não duvidou, mas aceitou sua nobre missão com humildade e muita coragem. Lutou lutou lado a lado com seu filho. Nunca o abandonou. Era o seu consolo, seu braço forte. E foi assim até o fim do seu ministério, até o fim do ministério de Jesus nesta terra. Não temeu aqueles homens perversos que o crucificaram. Ficou ao pé da cruz até o fim. E foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado no corpo santo que subiu aos céus. Jesus, nosso Senhor, amou e ama profundamente a sua mãe. E ainda na cruz, entregou-a aos cuidados do seu discípulo amado São João, que ainda era muito jovem, dizendo-lhe assim: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. São João soube amá-la como mãe e ouvir os seus conselhos, receber a sua bênção de mãe. E nesses dias, as mães apostólicas têm o exemplo glorioso da nossa santa e querida Avó Rosa, que também deixou as glórias e riquezas deste mundo por amor às criaturas que precisavam de alguém que lhes guiasse neste mundo e os conduzisse no caminho do bem. Nosso santo irmão Aldo, quando ainda entre nós em seu corpo físico, deu-nos este recado: sou a fiel testemunha da Santa Avó Rosa, do seu passado nobre, passado de coragem, de sofrimento, porém de grandeza. Foi nela que encontrei a coragem para lutar e vencer. Sempre tinha uma palavra de conforto e de ânimo. Sou prova de que muitos venceram pela sua sabedoria em conselhos, pelo seu amor e pela sua palavra amiga e pela ajuda que ela lhes concedia. Foi uma mãe para muitos que a procuravam nos momentos de lutas e sofrimento. Foi nesta igreja que desempenhou a missão de uma verdadeira mãe para o seu povo. É incontável as pessoas que ela ajudou, amparou e salvou. Diz o irmão Aldo ainda: não media sacrifícios para ajudar aos necessitados, dando o seu amparo e o seu consolo. Cumpriu integralmente o amor ao próximo e a Deus. E hoje nos céus, junto com Maria Santíssima, guardam e amparam este povo apostólico e todos os que buscam a sua graça e o amparo dessas santas. Elas estão sempre atentas ao clamor dos humildes e sofredores. Elas são dignas de serem amadas e veneradas pelo povo apostólico e por todos que souberem dar crédito à nossa mensagem. E segue o irmão Aldo: portanto, prestem a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria o seu louvor e adoração com todo amor e gratidão,
por tudo o que elas fizeram e estão fazendo a cada dia em favor dos filhos de Deus e dos ouvintes da hora milagrosa. Estas duas santas têm dado às mães apostólicas e a todas as mães que buscam com fé, amor e confiança todo o amparo e proteção. E tem também amparado aos nossos jovens, às nossas crianças e a todos os idosos. Sejam gratos a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, através de uma vida dedicada e de obediência a estas duas mães celestiais e a Jesus, nosso Senhor. Eu, irmão Aldo, aconselho a todas as mães a seguirem o exemplo dessas duas santas e rogo a elas que as abençoem para que sejam muito felizes no seu ministério de mãe e que tenham sempre o afeto, o carinho e o reconhecimento do seu valor, de seus filhos e esposo. Tenham todas um feliz Dia das Mães. Ó, queridos irmãos, nesses dias realça em nosso ser o sentimento de agradecer às nossas mães sagradas. Alguns de nós, irmãos, não tem mais como agradecer às suas mães terrenas pela vida que deram, pela proteção que receberam, pelo amor que a nós fomos apresentados e agraciados. Mas todos, irmãos, todos nós podemos agradecer de uma maneira muito singela àquela que é, irmãos, nos céus, mãe de todos os filhos de Deus. E aquela que, pela exemplar vida, o bem cumprir da especial missão que o Pai lhe dera, Ele nos inspirou através de seu Filho a que agraciássemos com o nome de vó. Por isso, irmãos, durante alguns instantes, vamos aproveitar alguns minutos de nossa reunião para meditarmos e percebermos o que melhor podemos fazer para ver a missão de nossas mães bem cumpridas. Porque, irmãos, todos nós sabemos, como filhos que todos somos, que toda mãe, ela busca a excelência no cumprir de sua missão. Mas como eu posso olhar para a minha mãe, ou olhar para uma mulher que é mãe, e ter a certeza, ter a convicção de que ela é uma mãe em excelência? Irmãos, um dos pré-requisitos para uma mãe ser a excelência, como é a Santa Avó Rosa, como é a Virgem Maria, é que nós olharmos para a pessoa e pensarmos, ela é agraciada. Por quê, irmãos? Porque Maria Santíssima, quando muito jovem, recebeu a missão de Deus. A primeira frase que o anjo disse a ela: salve, ó agraciada. Ou seja, irmãos, para nós sabermos que uma mãe está cumprindo em excelência a sua missão, basta olharmos se na vida desta mulher, na vida desta mãe, está plena a graça de Deus. Se está, agradeçamos. Exaltemos o nome de Deus
de Jesus, hoje, do nosso santo pastor e profeta, Santo Irmão Aldo, se não está, supliquemos ao nosso Deus que dê a esta mãe a sua graça, para ela cumprir o papel. Porque somente se ela cumprir o papel na excelência, você poderá ser, o Senhor poderá ser, nós poderemos sermos também filhos de Deus. Outro pré-requisito, irmãos, que a mensagem do nosso boletim aponta, que uma mãe, quando cumpre o seu papel, ela incentiva, ela faz tornar-se presente na vida de seus filhos, de seus dependentes, a dignidade. Então, irmãos, se nós vermos um filho que age com dignidade, podemos ter a certeza, por trás desse filho há uma mãe em excelência. E ao contrário disso, se nós vermos um filho que age sem dignidade, podemos dizer que também por trás desse filho há uma mãe que não age na excelência da sua missão. A recíproca, irmãos, não é verdadeira. Mas a satisfação a mãe precisa sentir que está cumprindo bem o seu papel. E, como diz a nossa mensagem, quando a mãe ensina dignidade, ela está ensinando decoro, ou seja, um modo suave, um modo de paz, um modo de serenidade da pessoa agir, falar, ser, trajar-se e de pensar também. O Senhor, a senhora já parou para pensar, você jovem, nós já paramos para pensar, que quando a Santa Avó Rosa pediu que a nossa igreja tivesse uma disciplina que trouxesse o requisito principal de cumprir essa disciplina, é vestir-se com decência, e que isso traria então a dignidade para a pessoa de poder dizer, eu sou filho de Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam, o que é que tem? Nada tem a ver vestir-se assim, ou deixar de vestir-se assim, ter uma saia mais longa, ter uma saia menos longa, ter uma saia mais justa, ter uma saia mais folgada, ter um cabelo pintado, ter, enfim, uma barba mais longa, uma barba tratada, uma barba tirada. O que tem? O que tem? Como diz a mensagem, quando eu tenho dignidade, eu me trajo com modos, eu me trajo com decência, eu tenho decoro, ou seja, o intento de proteger o meu ser. Isso, irmãos, é uma tarefa das mães. Cuidar para que o filho, para que a filha traga dentro de si a vontade de ser digna, da graça, da bênção, da companhia da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo, de um anjo de Deus. Da criança aprender a sentir satisfação, a sentir prazer, a sentir contentamento em fazer a vontade de Deus. Irmãos, não há outra maneira. Não há outra maneira de nós ensinarmos decência, decoro, dignidade, se não ter esse decoro, se não ter essa decência, se não agir com essa dignidade. Por isso, mãe, a senhora, você mãe, tem um papel primordial na condução da família. Se apegue, atente constantemente para esses detalhes. Haja desta maneira, e será sempre
uma mãe na excelência, como a Santa Avó Rosa, como a Virgem Maria o são. Como o nosso irmão Aldo, nesse boletim, muito claramente, irmãos, nos aponta, quando ele diz, por exemplo, assim: sou fiel testemunha da Santa Avó Rosa, do seu passado nobre de coragem. O que quis dizer o irmão Aldo com essa simples frase? Sou fiel testemunha da Santa Avó Rosa, do seu passado nobre de coragem. Ele quis dizer, irmãos, a mim, mas muito especialmente às senhoras mães, quis dizer assim: minhas filhas, tenham sempre um presente, um hoje nobre, cheio de coragem, para que amanhã, para que no futuro, seus filhos vejam e pensem: o passado nobre da minha mãe, eu preciso respeitar, eu preciso valorizar. É este, irmãos, um dos ensinos que extraímos dessa simples frase do nosso irmão, pastor e profeta. Mas ele segue um pouco além, ele diz assim: foi nela que eu encontrei coragem para lutar e vencer. Vejam que belo, irmãos. O nosso pastor, o nosso profeta, nos traz claramente um exemplo e diz: foi nela que eu encontrei coragem para lutar e vencer. Veja que nobre papel, veja que especial missão as mães possuem. Os filhos precisam, necessitam ver nelas coragem. Será, irmão, será, irmã, que muitas vezes quando uma mãe, por exemplo, em casa, num dia de reunião, ela fala assim, o filho pergunta: mamãe, a senhora vai para a igreja hoje? Ela diz assim: não, filho, hoje nós não vamos para a igreja. A mamãe acabou de chegar do trabalho, cansada, vai descansar um pouquinho. Nós só vamos na semana que vem. Será que essa mãe demonstrou para aquela criança coragem, vontade de vencer, o cansaço, o desânimo? Ouvir uma palavra que ensina, uma palavra que fortaleça, a presença da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria trazer mais para a sua vida? Ou será que ela distanciou um pouco mais o seu filho de uma palavra, de um ensinamento, de uma oportunidade de refletir, de meditar e de se aproximar mais do bem e da vida com Deus? Vejam que papel difícil, não? Esse é o papel de mãe. Sacrificar-se pela felicidade, ou melhor, por uma oportunidade do filho ser feliz. E o mais importante de tudo isso, que nós, nesta igreja, aprendemos a valorizar isso. Por isso o irmão Aldo foi muito feliz quando disse: foi nela que eu encontrei coragem para lutar e vencer. Mas segue o nosso irmão Aldo ensinando-nos. Ele diz assim: sempre tinha uma palavra de conforto e de ânimo. O que quer o irmão Aldo dizer com isso? Valorizar a Santa Avó Rosa, não é? Sim, irmãos, mas não somente isso. Ele quis dizer: minhas filhas, imitem a Santa Avó Rosa, e vocês serão felizes. Busquem nela palavras de conforto, palavras de ânimos. Extraiam dos ensinamentos da Santa Avó Rosa palavras e ensinamentos para oferecer também. Vejam que papel bonito. Esse é o papel de mãe. Antes de falar, antes de cobrar, antes de pedir, antes de ensinar, refletir.
avó, como a senhora falaria agora? O que a senhora falaria neste momento? E se você fizer, mãe, essa pequena reflexão, eu tenho certeza, dos seus lábios sairão palavras especiais, divinais, palavras da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e aquele jovem, aquela criança que lhe ouvem, será instruída no bem e na verdade. Mas o irmão segue o nosso irmão Aldo nesse ensinamento maravilhoso, dizendo assim: ela não media sacrifício para ajudar aos necessitados. Esse é o papel de mãe. Eu tenho certeza, mãe, que me ouve agora, que em nenhum momento, enquanto o seu filho sofria, você mediu o sacrifício para ajudá-lo. Tenho certeza que não. Que você nunca mediu o sacrifício também? Eu posso dizer, então você, a senhora, como mãe, imitou muito bem a Santa Avó Rosa. Mas nem sempre os necessitados são apenas os nossos filhos. Algumas vezes, em alguns momentos, os necessitados são filhos de outrem, que precisam da nossa ajuda. Ajuda com uma palavra, também inspirada. Ajuda com um exemplo, também comportado. Ajuda com um sentimento de proteção, de amparo, que nós não podemos negar. Porque a Santa Avó Rosa jamais o negou. E então disse o nosso irmão Aldo, seguindo os seus ensinamentos, ele disse assim: sempre tinha ela uma palavra de conforto e de ânimo. Ó mãe, eu sei que muitas vezes a vida nos atropela, nos pega desprevenido, e então podemos nos manifestarmos de maneira exasperada, de maneira impensada, e nem sempre expressarmos o que está dentro de nós. Mas o que o irmão Aldo está querendo dizer com isso, irmãos, sempre tinha uma palavra de conforto e ânimo. Ele queria dizer que nós, mas principalmente nessa condição da mensagem que ele nos profere nessa data, ele está que as mães precisam sempre procurar, com cada palavra, com cada atitude, com cada comportamento, ofertar conforto e ânimo. E bem-sucedida é aquela que seguir esses preceitos. Mas o irmão Aldo continua dizendo assim: eu, irmão Aldo, aconselho a todas as mães a seguirem o exemplo destas duas santas. Irmãos, qual o exemplo que essas duas mães nos deixam na sua totalidade? Se nós, irmãos, nos lembrarmos de uma palavra contida em um dos salmos do profeta e salmista Davi, nós encontramos a explicação para esse pedido do Santo Irmão Aldo. O nosso Deus, usando aquele homem santo, diz assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, mãe,
Se nós quisermos, se a mãe quiser seguir o exemplo da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, como pede o irmão Maldo, basta olhar para os seus filhos desta maneira que o salmista ensina. Filhos são heranças do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Vivam, tenham sempre esse pensar. E eu tenho certeza que no próximo domingo, seus filhos, ou nos próximos dias, seus filhos poderão te abraçar, te beijar e dizer o que você é e significa para eles. Assim como no livro de Provérbios, nós temos um ensinamento que nos aponta de maneira muito perfeita o que o filho deve pensar das mães. Lá no livro de Provérbios encontramos esta mensagem mais ou menos assim: os filhos se levantem e elogiem suas mães. O marido proclame suas virtudes, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas as superas. Esse é o ensinamento que encontramos no livro de Provérbios. Que nós, filhos, pensemos nisso. Saibamos nos levantar e elogiar nossas mães. Que nós, esposos, saibamos ver as virtudes de nossas esposas e proclamá-las, principalmente a elas e ao nosso Deus. Feliz Dia das Mães a todas as irmãs. Vamos agora, irmãos, encerrar a nossa reunião. Para isso, quero convidar os irmãos que estão sentados, por gentileza, aqueles que puderem, venham ficar em pé. E nós vamos cantarmos juntos o hino do nosso inário. Antes, quero agradecer a presença de todos, a companhia, a reverência, a atenção e a oportunidade dada a Deus, a Jesus e a Santa Avó Rosa de fazer-nos refletir esse papel maravilhoso e especial que nós acompanhamos em nossos dias de vida, o dia de nossas mães. Agradeço ao coral, aos regentes e músicos, coristas, aos membros, pastores, a todos agradeço por estarmos juntos. Aos nossos irmãos da equipe de som e imagem, que a Santa Voz abençoe grandemente por levar essa palavra a muitos corações. Cantemos agora a nossa esperança e o nosso desejo através do hino de número 84, ó Espírito Santificador. Ó Espírito
Convido-os a fazerem nessa hora, neste momento, a sua oração, agradecendo a Deus e pedindo toda a graça, a bênção para a sua vida e de seus familiares. Se você tiver sua mãe, peça por ela, pelo amparo, pela vida preciosa que ela significa para você e para todos. Oremos. Amém. Prosseguindo, irmãos, eu quero convidá-los, vamos cantar nossa gratidão através do hino de número 121, Gratidão ao Céu. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, ó do Pai, ó de Maria Santíssima também, pela vida, a paz e a saúde, que de sua graça e poder nos vem. Oremos. Ó querido e amado Deus, mais uma vez, chegamos diante do Senhor, para numa voz de fé, de amor, de confiança. Exaltar o seu nome por tantas graças, por tanta paz, por tanta felicidade que o Senhor, ó Pai, através de seus santos, nos oferece. Paz, poder e vitórias que Jesus, seu Filho, nos faz ver e contemplar em nossas vidas, pelo praticar de sua mensagem, de seus ensinamentos. Ó Jesus, hoje um dia muito especial. Estamos nos preparando para, na data em que o mundo escolheu para homenagear as mães, pelo papel importantíssimo, pela missão essencial para que o reino dos céus existisse nessa terra. As mães, pelo bem cumprir de sua missão. Ó Jesus, felizes, contentes, gratos e reconhecidos, apresentamos já nesse momento parte de nossa gratidão à Virgem, vossa mãe, aquela que te criou, aquela que te recebeu, aquela que fez surgir o seu corpo santo nesta terra, através de uma vida digna, honrada e maravilhosa e especial. A Mãe Virgem Santa, te agradecemos por ter vencido o poder do pecado, por ter escolhido a nobre missão, mas difícil também, de ser mãe. Mãe, principalmente naqueles tempos do Salvador, o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Mãe, por cuidar de nós hoje também, por estar em nossas vidas, por cada dia, cada momento que a Senhora, ó querida Mãe Maria Santíssima, junto com a Santa Avó Rosa, nossa mãe também, vai à nossa casa, vai ao nosso lar, olha por nossas mães, a protege, a ampara, a dar saúde, a ela dar entendimento, a ela dar coragem, a ela dar força para lutar contra as dificuldades, da forma que a Senhora, vó, da forma que a Senhora, a Mãe Maria Santíssima, o fazem, elas também estão a fazer. Isso nos dá o prazer, o privilégio de todos os dias poder olhar nossas mães, beijar suas mãos e pedir as suas bênçãos, como fazemos para a Senhora nesse momento, a Santa Avó Rosa. A Mãe Maria Santíssima, continue a proteger aquelas que cumprem o seu papel honroso, difícil de mãe nesta terra. Que todas elas sintam sim o prazer, a satisfação de ver os seus filhos se esforçar para praticar os seus ensinamentos, por seguir os seus exemplos. Ó querida avó, ó querida mãe, dê a essas nossas mães dias felizes, de paz e de felicidade.
Mas muito especialmente eu te peço, ó avó, mãe querida, dá a todos os nossos filhos esse ensinamento, essa vontade, esse objetivo maior, de fazer felizes nossas mães. E fazer felizes nossas mães, ó avó, nós temos certeza que a cada momento que nós nos esforçamos para fazer a sua vontade, que a cada momento nós nos esforçamos para mostrar que amamos nossa igreja, que amamos a Jesus, que amamos ao Santo Irmão Aldo, que queremos uma vida com Deus, com seus santos, nós estamos as fazendo felizes. Que nós, sob sua graça, que nós, sob sua bênção, que nós, sob sua proteção, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, sejamos então bem-sucedidos no papel de filhos e filhas. Querida Santa Avó Rosa, assim como a Senhora sempre protegeu e amparou nossas mães, eu quero pedir especialmente por aquelas que já são muito idosas, com o corpo cansado, muitos anos de luta, mas com muita experiência a passar, a ensinar aos filhos. Eu peço, querida avó, dê aos filhos, primeiramente aos filhos, paciência, amor, gratidão, reconhecimento, para que a cada dor que a mãe venha sentir, o filho tenha uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de alento, para ela continuar a viver dias nessa terra. Mas se porventura, irmão Aldo, se porventura Santa Avó Rosa, se porventura a Mãe Maria Santíssima, alguma dessas mães estão doentes, enfermas, que os filhos saibam clamar com sinceridade, que os filhos saibam clamar com fé e méritos, e pedir ao Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, envie um anjo até mamãe, para ajudá-la, para protegê-la, para curar essa dor, para curar essa enfermidade, para permitir que mais anos ela viva conosco, cuidando de nós, ensinando a nós, amando a nós como sempre amou. A Santa Avó, dê essa felicidade, dê essa satisfação àqueles que verdadeiramente amam a Senhora, amam a Virgem Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo e a nossa igreja. Agora, avó, quero também me lembrar dessa demonstração de fé, de confiança que teus filhos fazem em todas as reuniões. Muitos irmãos que amam sinceramente a Senhora, muitas irmãs, muitos pais, muitas mães, muitos filhos que acreditam, que confiam na Senhora de forma serena. Eles testemunham isso. Passam pela mesa de recepção, pegam um papel e lá escreve naquele papel o nome do filhinho, da filhinha, do amigo, do vizinho, da mamãe, do papai que está enfermo, e diz para a Senhora, avó, diz para o irmão Aldo, avó, ao Santo Irmão Aldo, eu creio que a Senhora nesse momento está me vendo, pedir-te, olhe por meu familiar, olhe por meu vizinho, olhe por meu amigo, avó, que esse testemunho de fé que meus irmãos deram quando colocaram nesta caixa seus pedidos, ele seja, querido irmão Aldo, recompensado, ao Santa Avó Rosa, atendido com a graça, com a bênção, com a justiça que esses pedidos fizerem merecer. Agora, querida Santa Avó Rosa, eu me despeço dos meus irmãos, que todos os anjos os acompanhem até as suas casas, os ampare, os proteja, os façam ter uma bela e maravilhosa sexta-feira, uma boa noite de descanso hoje, e que no sábado eles possam todos aqui estarem, no próximo sábado, às 19 horas, para participarmos de mais uma reunião que enobreça o nome de Deus, que vá preparando a nossa alma para o domingo de Santa Comunhão, onde reunidos vamos apresentar nossas mensagens singelas, mas de amor, mas de alegria, mas de contentamento, de felicitações às nossas mães aqui na terra e às nossas mães divinais, Santa Avó Rosa e Maria Santíssima. Hoje e sempre, nossa gratidão, adoração ao nosso Pai querido, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, mas ao Senhor também, pastor e profeta, Santo Irmão Aldo. Amém.